Aquilo é fotografia de campanha. Tá? Aquilo é fotografia de campanha. Então, mas eles foram encontrar com o Marco Rubio. E quando é ontem, eu soube da notícia que o comércio americano resolveu taxar o Brasil em 25%. Quando nós estávamos em negociação. Quando eu tinha tido uma reunião com o presidente Trump. Bem, o que eu quero dizer com isso? É que esses filhos do Bolsonaro conseguem ser pior do que ele. E são, na verdade, vendilhões da pátria. Foram pedir para que um país estrangeiro se intrometesse nas decisões brasileiras. É isso que vocês têm que dizer alto e bom som. São traidores. Por menos do que isso, Joaquim Silvério dos Reis, que delatou Tiradentes, foi enforcado. O que merece os traidores da pátria que vão pedir intervenção de um país no nosso país. Pensem, meditem, porque esse cidadão hoje aparece na imprensa dizendo: eu não falei nada. Todo covarde é assim, fala a merda que fala, depois não tem coragem de assumir o que fala, fica tentando mentir. A minha água. Eu conheço essa gente. Pois bem, eu estou dizendo isso para vocês saberem que a gente está lidando com a pior espécie de ser humano que esse país já produziu. Eu já fiz muita campanha política, eu já enfrentei muita gente de direita, eu já enfrentei gente do centro, eu já enfrentei... Nunca esse país teve a sordidez política que a gente tem com essa família metralha que assumiu o governo de 2018 a 2022. Então, dito isso, só para você lembrar, ele hoje foi dizer que não falou nada. Ele falou. Ele foi pedir arrego. Foi dizer: porra, Trump, dá uma porrada no Lula, taxa o Lula, porque o Lula vai ganhar da eleição e Trump não deixa, prejudica o Lula. Imbecil. Ele não sabe que ele não vai prejudicar o Lula, ele vai prejudicar é o povo brasileiro, ele vai prejudicar é os empresários brasileiros, ele vai prejudicar é o agronegócio nosso. Mas como Deus escreve certo por linha torta, nada acontece de graça para um homem cristão como eu, um homem, sabe, obediente a Deus. O que aconteceu hoje para se contrapor à medida do Trump? A China aceitou que o Brasil está nacionalmente livre da febre aftosa, que a nossa carne está livre para o mercado chinês. Então veja, eu tenho muita sorte, eu não vou ficar chorando. Se você não quer comprar de mim, pode ficar com as coisas, eu vou vender para outro. Se outro não quiser comprar, eu vou vender para outro. A minha disputa é a disputa de narrativa e a disputa da verdade. Eu não permitirei, enquanto eu for vivo, que a mentira predomine sobre a verdade. E aí vocês que usam o celular 9 horas e 60 minutos por dia, precisam se autovigiar. Você tem que se autocontrolar, porque é através desse aparelhinho aqui, que todos vocês fizeram disso uma parte do corpo de vocês. Isso hoje faz parte do corpo de vocês. Vocês não vão no banheiro sem celular. Vocês não tomam banho sem celular. Vocês não dormem sem celular. Vocês não acordam sem celular. Vocês vão namorar com o celular. Ao invés de olhar na cara do namorado e ficar no celular conversando com outro. Eu conheço muita gente assim. Vai no restaurante, hoje é dia do namorado, meu bem, vamos no restaurante, vamos. Chega no restaurante, ele pega o celular, ela pega o celular, ele fica falando com a China, ela com o Rio Grande do Sul, e termina o jantar, eles não conversaram entre si. Essa é a verdade. Nós estamos virando vítimas dos algoritmos. Os algoritmos estão controlando a gente. Não é a gente que está controlando ele. E agora apareceu as bets. Puta vida! Você não consegue mais ver televisão de tanta publicidade da bet. Você não vê mais Go, porque ao invés do Go, tem um cara falando das bet. Levando o pobre a se endividar mais, a fazer dívida, porque todo mundo quer ganhar dinheiro fácil. Tem um amigo meu, eu vou fazer uma pausa aqui. Tem um amigo meu, um diplomata, muito importante, que ele reunia
o jovem diplomata. E falava assim para o jovem diplomata: o que você pensa no futuro? Ele falava: eu quero ganhar muito dinheiro, eu quero viajar, eu quero ter muitas coisas. Esse é o sonho de quase todo mundo. Ele falava assim: meu jovem, tem alguma forma de você ficar rico. Uma delas, para o homem, é você casar com uma mulher rica. Mas está muito difícil, porque os pais são muito zelosos. E a filha de um cara rico, ela não casa, ela faz contrato. Entrou com uma mão atrás, outra na frente, vai sair com uma mão atrás, outra na frente. Não tem hipótese mais de você enganar a mulher, ou a mulher enganar o homem. É tudo contrato hoje. Só pobre casa com comunhão de bens, porque não tem nada para repartir. Que não é uma ironia. Como é que o Lula casou com um caminhão de bens? Por quê? Porque não tem nada para repartir. Vamos repartir a nossa miséria. Pois bem, aí ele dizia o seguinte: tem outra forma de você ficar rico. É você ganhar na loteria. E todo mundo sonha. Eu não jogo, porque em 74 eu descobri que eu era avarento. Eu ganhei na loteria esportiva. E eu fiquei tão sequioso que eu escondi até da minha mãe, pensando que eu tinha ficado rico. Eu logo pensei: meus irmãos vão vir atrás de mim pedir dinheiro. Não contei para ninguém. No outro dia eu fui olhar no jornal, só tinha ganho R$100. Aí eu tomei a atitude de nunca mais jogar. Mas de vez em quando tem uma acumulada grande. A Janja que me vigia: tem uma acumulada 300 milhões. Aí eu jogo, não tenho acertado uma. Vou ficando mais pobre, porque eu estou gastando meu dinheiro para o jogo. Então é o seguinte: jogar, você pode ganhar, mas é muito difícil. Tem 100 milhões de pessoas jogando, sabe? E às vezes um só que acerta, dois. Então é um jogo. Ficar rico também com o jogo é muito complicado. Tem outra forma de ficar rico. O Banco Master encontrou um jeito de ficar rico. Os filhos do Bolsonaro encontraram um jeito de ficar rico. Alguns senadores e deputados encontraram um jeito de ficar rico. O que é? Ser amigo do Daniel Vocaro. Aí é fácil. Mas é muito complicado você roubar. Porque você pode ser preso. Você pode cair. Você pode ser morto. Então, meus filhos, só tem um jeito limpo para você ficar rico. Estudem o máximo que vocês puderem. E trabalhe a vida inteira, porque é o jeito de você viver honestamente, representar o seu país e a sua consciência. E é por isso que agora eu vou dizer o que eu queria dizer. É por isso que eu, embora seja o único presidente da República que não tem diploma universitário, embora eu seja o único presidente que tem um vocabulário muito pequeno, meu vocabulário é muito pequeno, eu insisto na educação. Porque foi através da educação, concurso técnico que eu fiz no Senai, reitor. Eu também sou do Senai. Mas eu não fui ser doutor com você, eu fui ser torneiro mecânico. E graças a esse curso de torneiro mecânico, presta atenção, jovens, graças a esse curso de torneiro mecânico, eu fui o único filho da minha mãe, de 8 filhos, o único filho da minha mãe, que passei a ganhar mais que o salário mínimo. Eu fui o primeiro filho da minha mãe a ter um televisor. Eu fui o primeiro filho da minha mãe a ter uma geladeira. Eu fui o primeiro filho da minha mãe a ter um carro. Eu fui o primeiro a ter uma casinha. E a mansão que eu morei, a primeira que eu comprei, e fui morar com a Marisa, 3 filhos, a mãe da Marisa, porque eu adoto a sogra, a mãe da Marisa e 2 cachorros. Era de 33 metros quadrados a minha casa. 33 metros quadrados. Quando ia para o fogão, a bunda ficava batendo na geladeira. Quando abria a geladeira, a bunda esquentava no fogão. E eu vivi muito tempo e fui muito feliz. Quando eu disputei as eleições de 89, eu morava nessa casa de 33 metros quadrados. Pois bem, então, eu estou dizendo isso para vocês porque foi através de um curso que eu consegui ser o que eu sou. E depois por causa de vocês. Porque aqui em Catalão, eu só fiquei em segundo lugar nessas eleições de 2022. Eu ganhei todas as outras eleições aqui em Catalão. Portanto, obrigado, povo de Catalão. Então, o meu fanatismo pela educação
é porque não existe outra forma desse país se transformar numa nação que dispute qualidade e competitividade, que dispute ciência e tecnologicamente com os outros países mais avançados. Nós estamos muito atrasados. E é importante os professores dizerem para os alunos na sala de aula: o Brasil foi o último país da América do Sul a ter uma universidade. Quem não acreditar, pesquisem. Colombo chegou em Santo Domingo, na República Dominicana, em 1492. Em 1532, 40 anos depois, Santo Domingo já tinha universidade. Cabral chegou aqui em 1500, e a nossa primeira universidade só foi feita em 1920. 420 anos. Lá foi 40 anos depois. Aqui foi 420 anos depois. E ainda foi feita a Universidade do Brasil, porque o rei da Bélgica vinha visitar o Brasil, e o rei só visitava se tivesse um título de doutor honoris causa. Não foi para atender o pobre brasileiro. Por quê? Porque a elite brasileira, durante 4 séculos, achava que pobre, filho de trabalhador, não tinha que ter universidade. Meu pai, o seu Aristides, ele batia na minha irmã para eu ir para a escola. Minha irmã não podia estudar, porque era para escrever carta para namorado. Era assim até outro dia. Esse país, sabe, os sambistas do Rio não podiam fazer batuque nem capoeira perto do teatro municipal, que aquilo era proibido por lei. Por isso é que eles subiram o morro. Sabe? Obrigado pela truculência do governo da época. Então esse país nunca se acreditou em educação. Esse país teve muito doutor honoris causa, reitor. Ele teve muito ministro da educação. Ele teve muita gente governando esse país. Por que não fizeram? É uma vergonha para eles passar para a história como um cara semi-analfabeto, fazer o que eles deveriam ter feito. Eles poderiam ter feito isso em 1930, 1940, 1950, e a gente poderia ser um país como um país europeu, como um país como o Japão, como os Estados Unidos. Não fizeram. Não fizeram porque para eles, nós não merecíamos a universidade, sobretudo negro. Para que colocar negro na universidade? Para que colocar? Eles foram contra a lei de cota. A gente não queria tirar um branco para colocar um negro. A lei de cota não é para tirar um branco, a lei de cota é para dar oportunidade. Sente no mesmo banco, estuda a mesma aula com o mesmo professor e que vença o melhor. Nós não queremos que no ProUni, um filho de um pobre, tire a filha da patroa do banco da universidade. Não, nós queremos apenas que a filha da patroa possa sentar do lado da filha da empregada e ver quem é melhor. E passar. E estuda quem passar. É isso, é oportunidade. Esse é o papel do Estado. É porque eu quero que vocês vençam. Eu quero que vocês sejam melhor do que o pai de vocês. Eu quero que as meninas estudem mais do que a mãe. Porque o estudar não dá inteligência. É importante saber também, porque tem muita gente falando, sou inteligente porque estudei. O estudar te dá conhecimento. A inteligência é como você vai explorar esse conhecimento que você tem. Esse é. Então essas coisas é que nós temos que pensar para a gente poder definir o nosso destino. Então veja, eu fico, não pensa que eu fico orgulhoso de dizer essas coisas, não. Eu não fico orgulhoso. Eu fico triste, porque isso poderia ter feito. O que é que pensam os ministros da área econômica? Toda vez que você fala, vou fazer um Instituto Federal, eu vou fazer mais uma universidade, eu vou criar um pé de meia, eu vou criar uma bolsa para os melhores do Enem, fazer pedagogia, porque ninguém quer ser mais professor, porque o salário é baixo. Só os alunos mais fracos aqui que queria. A gente deu uma bolsa para que os meninos mais aprovados sejam professores. Aí aparece a palavra fácil. A Faria Lima em São Paulo, o representante dos banqueiros, os editoriais dos jornais. Governo gasta demais, o governo está gastando em educação. E eu quero dizer para vocês o seguinte: a pergunta que a gente tem que fazer para nós mesmos, olhar no espelho de noite antes de dormir, e a gente falar para a gente, se gasta em investir em educação, quanto custou não investir?
Façamos essa pergunta para nós. Quanto custou não investir? É mais barato investir do que eu não investir. Eu fui no Instituto Federal de Sorocaba. Um jovem, quanto custa por ano um jovem aqui? Quanto custa por ano um jovem aqui nesse instituto? 23 mil. Está caro, hein? Está caro. Não, está caro, vamos ver. Está caro. Porque em Sorocaba, um dos melhores institutos do Brasil, o aluno custa 16 mil reais por ano. A Universidade Federal do ABC, que tende a ser uma das melhores desse país, para uma menina ou menino fazer engenharia espacial, é 20 mil reais por mês. Sabe quanto custa um preso em São Paulo? 35 mil por ano. Sabe quanto custa um preso numa cadeia de segurança máxima do governo federal? 40 mil por mês. E o estudante custa 20. Então fica muito mais barato apostar para que você estude, ajudar a formar vocês, porque vocês serão o futuro desse país. E nós precisamos aqui nesse instituto, os meninos de terra rara, os meninos da robótica. Eu fui visitar uma cirurgia, a medicina robótica, que o Padilha me levou. Vocês não têm noção o que é a revolução dessa medicina robótica. Eu mesmo, num robô chinês, quase que eu opero um cara na Bahia, lá de São Paulo. Só que no robô, só com os dedos assim, ó. Até o cara que tem mal de parto, que treme muito, a hora que ele pega o robô, a tremedeira sobe. Não aparece na agulha. Você faz costura, sabe, da China aqui no Brasil. É uma revolução que a gente vai agradecer esse homem por tudo que ele está fazendo, mas vamos falar bem dele no hospital. Aqui é para falar bem do Leonardo. Então, eu queria que vocês soubessem que não tem saída para esse país. Não tem saída se a gente não investir na educação. O que a gente vai investir hoje é retorno financeiro amanhã, é retorno cultural. Eles eram tão grosseiros, gente, que eles acabaram com o Ministério da Cultura, acabaram com o Ministério da Mulher, acabaram com o Ministério dos Direitos Humanos, acabaram com o Ministério do Trabalho. Eles acabaram com tudo, porque eles precisavam criar a combinação entre ignorância e miliciano. E foi isso que eles fizeram nesse país. Portanto, é o seguinte, eu quero dizer para vocês, eu vou apresentar no meu programa de governo a maior revolução educacional desse país. Eu vou assumir o compromisso de que em 10 anos a gente vai resolver definitivamente o problema da educação nesse país. Em 10 anos. Em 10 anos. E vou terminar dizendo para vocês, gente, se preparem. Se preparem porque vem muita coisa na educação, porque hoje eu tenho consciência que não tem saída da gente investir na educação. Eu quero que os filhos sejam mais estudados que os pais. Eu quero que os filhos, inclusive nós temos que mudar o currículo escolar, nós temos que levar a questão ambiental para o ensino fundamental, para a creche, para o aluno do 3º, 4º, 5º ano, para o ensino médio, porque é o filho que vai educar o pai, não é uma lei, é o filho que vai educar o pai. A gente tem que levar o feminicídio. É preciso parar com a violência contra as mulheres, é preciso parar da violência contra as meninas. E é por isso que é milagroso vocês estudarem. Porque uma pessoa que tem profissão, que ganha o salário dela e que come as custas dela, não vai submeter a viver com alguém a troco de um prato de comida ou a troco de um aluguel. A gente mora com o que a gente gosta, com o que a gente tem prazer, com o que a gente se sente bem junto. A gente não quer dormir com o inimigo, nem com a inimiga. Então é importante vocês estudarem, pelo amor de Deus. Ô Verde, ô pessoal do Verde, pelo amor de Deus, não desistam. Eu vou mostrar um vídeo para vocês, não desistir, tá bem? Alguns já viram, mas presta atenção no vídeo que eu vou mostrar, que é um estimulante para vocês não deixar nenhum amigo de vocês desistir. Se tiver um amigo de vocês, ele vai estudar, ele pode, pega ele pelo fundo das calças e leva para a escola, porra. Vocês têm que fazer o sacrifício agora, para amanhã vocês serem os responsáveis por esse país. Mostra o vídeo aí. Eu estou que nem o Faustão. Mostra o vídeo aí. Bota aí. Esse é o menino que teve paralisia cerebral. Vamos, Tuquinha! Vamos, Tuquinha! Estamos aqui para trabalhar, cara! Está de greve? Quero que você veja aquilo ali.
Presta atenção nesse vídeo aqui. O resto todos os dias ficou estreito. Te amo demais, eu sou filha também. Ô, gente, bota um pouquinho mais pra trás. Você é o chefe do MEC ali. Eu vou fazer o CDC. Conta pra gente. Stuka vai ser mandado embora por justa causa. Não fez o trabalho certo. Tecnologia tem isso, né? Quando dá certo é bom. Quando não dá certo... Ô, gente, esse negócio que eu falei do filho do Bolsonaro é muito sério. Não é normal um cidadão de um país e no outro país pedir intervenção contra o seu país. Então leve isso a sério, porque se isso não for levado a sério, sabe, ser traidor não significa mais crime nesse país. E nós já temos a história de Judas e já temos a história de Tiradentes, nós não queremos mais, sabe, traidores. Vamos, Stuquinha! Por favor. Ô, Stuquinha, se não der, vamos parar, meu filho. Ah, peraí. Pra quê?